Habilite-se a 2 noites na rede Small Portuguese Hotels e receba a revista especial aniversário ao assinar 1 ano por apenas 36,50€. Temos 10 estadias para oferecer, basta dizer-nos qual o destino de férias onde irá levar a revista 10 anos ao Observador. Apoie o jornalismo independente. Este é o som do Domínio da Guerra das Manhãs 360, sempre com o Major-General José Arnão Moreira. Bem-vindo. Olá, muito bom dia a todos. Dia. No início desta semana, Zelensky esteve em visita oficial à Espanha, Bélgica e Portugal. Regressou a Kiev com programas bilaterais assinados e algum material militar interessante. General, esta visita correspondeu às expectativas das partes e que balanço podemos fazer deste périplo de Zelensky? Bom, agora que já passaram alguns dias, Sim. Talvez possamos olhar de uma forma mais pensada sobre tudo isto e possamos retirar daqui o lado talvez mais emocional desta visita. No entanto, eu começaria exatamente pelo lado emocional. Porque, na verdade, existe um sentimento que me parece muito transversal na sociedade portuguesa de grande preocupação pela situação na Ucrânia e aquilo que eu diria que é uma vontade de ajudar. Nós temos vontade de ajudar. Depois a nossa vontade de ajudar choca numa outra coisa, que é a nossa capacidade para ajudar. E esse é que é o problema destas visitas. Que estas visitas depois ficam muito desiguais naquilo que são as capacidades que cada um tem para poder contribuir para o esforço de guerra na Ucrânia. Portanto, nós, do ponto de vista da nossa expectativa emocional, essa expectativa está cumprida. Ela correu muito bem, correu sem falhas, houve empatia, pareceram-me que os discursos, todos eles, tiveram como tónica a sinceridade e aquilo que se transmitiu verdadeiramente era aquilo que nos ia na alma. Isto é importante porque este lado emocional, este lado de empatia é um lado que evita que a duração da guerra acabe por corroer a nossa vontade. E, portanto, este aspecto era, do meu ponto de vista, importante. Depois, do ponto de vista institucional, Portugal tem estado ao lado da Ucrânia desde a primeira hora. E estar ao lado da Ucrânia desde a primeira hora significa que em todos os fóruns e em todas as oportunidades em que Portugal tem que fazer ouvir a sua voz, o fez sempre com um grande alinhamento institucional entre os seus vários órgãos de soberania, o tem feito sempre numa única voz. E essa voz é a do reconhecimento de que a Ucrânia é um país que foi invadido, que tem direito à sua defesa e que as suas perspectivas de longo prazo são certamente o da sua integração na União Europeia e na NATO. E, portanto, isto é importante para ser transmitido, e a Ucrânia tem também plena consciência de que em Portugal tem não apenas um amigo, mas também um aliado. Agora passemos àquilo que é a dimensão do pacote, a dimensão do nosso pacote de ajuda, a dimensão e o conteúdo deste pacote. Esta visita a Portugal decorreu depois de 2 visitas mediaticamente muito interessantes, que foi a visita à Espanha, de onde Zelensky saiu com uma ajuda de mais de 1.000 milhões de euros, não apenas do ponto de vista contabilizado do ponto de vista financeiro, mas também contabilizado do ponto de vista de equipamentos que são muito críticos para a condução da guerra neste momento. E nesse sentido, a visita à Espanha teve certamente um impacto muito grande. É verdade que a Espanha até agora também tinha dado pouco em relação àquilo que era a sua dimensão. Compensou agora. Depois seguiu-se na manhã, antes de vir a Portugal, uma visita à Bélgica. Os F-16. E o Zelensky saiu de lá também com o bolso cheio, saiu com quase 1.000 milhões de ajuda e saiu, sobretudo, com dezenas de F-16 a serem entregues agora nos próximos anos. E, portanto,
A visita a Portugal, feita neste enquadramento de grandes e muito relevantes ofertas, depois teve dificuldade em sair do seu lado emocional e institucional. Isto é, Zelensky saiu daqui com muito apoio, mas não saiu daqui com o conjunto de equipamentos que tinha recebido da Espanha e que tinha recebido da Bélgica. Porquê é que nós não demos mais? Porque não temos. Pois. Esse é que é o nosso problema. É que a Bélgica teve possibilidade de dar todos estes F-16 porque está no processo de aquisição dos F-35. E, portanto, como nós não iniciámos nenhum destes processos, nós não temos equipamento para poder dar. E, portanto, independentemente daquilo que foram os 250 milhões, mais ou menos, deste programa quadro, e sobretudo os 126 milhões que dão muito jeito agora, faltaram-nos equipamentos neste pacote. Para quê? Para tornar o pacote, eu até escrevi aqui para não me esquecer deste novo conceito. São equipamentos mediaticamente vistosos. Foi isto que faltou no nosso pacote. Equipamentos mediaticamente vistosos. Para que fossem notícia. Para que fossem notícia. Foi isso que faltou neste pacote. De resto, o nosso pacote aposta sobretudo naquilo que é fundamental para uma guerra longa como esta, que é a capacitação. Isto é, nós não demos estes equipamentos mediaticamente vistosos, mas, não sendo tão vistosos, demos aquilo que é essencial para a continuação de uma guerra longa. Demos a capacitação. Isto é, tudo aquilo que tem a ver com o ensino, com a formação, com o treino das forças, com a manutenção dos equipamentos, com a ativação de um conjunto de especialidades muito, muito grandes que podem ser úteis desde já, mas que serão também, sobretudo, úteis no longo prazo. Estou a falar no apoio a tudo aquilo que são os doentes, os feridos de guerra, tudo aquilo que se diz respeito à desminagem ou à reconstrução. Está tudo isto incluído neste pacote. Faltaram-lhe, vou ler outra vez, os nossos equipamentos mediaticamente vistosos. Vamos falar sobre o envio de material militar ocidental à Ucrânia, que tem até agora obedecido ao princípio geral de que o mesmo não podia ser utilizado para atacar território russo. Entretanto, houve aqui uma súbita evolução nesta posição de princípio e um número cada vez mais crescente de países passou a autorizar esse emprego general. Porquê é que os países ocidentais estão a alterar a sua posição? E alteraram no espaço de uma semana. Exatamente, é preciso ver. Há pouco ouvimos as declarações de Stoltenberg sobre isto também. Isto foi no espaço de uma semana. Bom, para perceber esta situação, temos que perceber que a guerra tem uma dinâmica própria, que essa dinâmica trouxe consigo várias fases que requeriam vários tipos de procedimentos. Quando a Ucrânia foi invadida, os equipamentos que nós demos foram os equipamentos para o combate dentro das cidades. Foi aí que a Ucrânia foi resistir. Armas anticarro, armas antiaéreas portáteis, etc. Material que era pouco volumoso, que se podia fazer chegar à frente muito rapidamente e que a Ucrânia utilizou de um ponto de vista com grande eficácia na defesa das suas cidades. Portanto, não se punha aqui o problema de atacar o solo da Federação Russa. O segundo momento é a chegada dos HIMARS. Quando os HIMARS chegaram à Ucrânia, a Ucrânia passou a dispor de várias dezenas de quilómetros que podiam ser batidos. E foi batendo aquilo que eram os agrupamentos logísticos, sobretudo, bases aéreas, etc., que a Federação Russa tinha muito perto da frente, apesar de estarem ainda em território ucraniano. A terceira fase é quando aos HIMARS juntamos os ATACMS e juntamos os mísseis de cruzeiro. É que aí a capacidade já não está nas dezenas de quilómetros, passa a estar nas centenas de quilómetros. E, portanto, o território russo passa a poder ser batido com estes novos meios. É aí que chegam as restrições. Até aí não havia restrições, porque também não havia possibilidade da Ucrânia atingir o território da Federação Russa. A última situação, e que transforma completamente este panorama destas linhas vermelhas que nós tínhamos,
tem a ver com a invasão de Kharkiv. A invasão na região de Kharkiv é feita a partir da fronteira russa, isto é feita a partir dos últimos metros daquilo que é o território russo. Ora, não se pode permitir que a Federação Russa considere que do lado de lá daquela linha pode organizar os seus sistemas de artilharia, os seus sistemas logísticos, o desenvolvimento das suas unidades para combate, sem que possa ser atingida só porque está do lado de lá. E, portanto, isto mudou completamente. Portanto, o que faz mudar também a posição dos países ocidentais é, sobretudo, o facto de se ter mudado também a natureza da guerra com esta ofensiva a partir de Kharkiv. Bom, quase todos os países de repente alinharam-se nisso. Havia aqui algumas reservas. Macron conseguiu puxar Scholz para um maior entendimento e uma maior flexibilização aqui. Mas o problema estava nos Estados Unidos. O problema da Alemanha não é o problema da Alemanha, é o problema dos Estados Unidos. E já reparámos isto quando foi dos Leopard. A Alemanha quer o exemplo e a liderança dos Estados Unidos para se entender que tem condições para ela também prestar este tipo de apoio. E, portanto, também sob esta pressão, os Estados Unidos tiveram necessariamente que flexibilizar a sua posição. Fizeram daquilo que me parecia que era razoável do ponto de vista dos Estados Unidos, que é definir uma área geográfica sobre a qual esses equipamentos podem ser utilizados. Neste caso, Kharkiv, não é? De qualquer maneira, há aqui uma alteração muito profunda daquilo que são as nossas linhas vermelhas, porque, na verdade, nós agora já ultrapassámos uma linha vermelha e o que estamos a fazer agora é delimitações. O passo difícil está dado. Agora pode ser alargado, assume, pode ser alargado de acordo com aquilo que são as necessidades de natureza operacional. Putin não ficou nadíssima satisfeito com esta alteração do posicionamento do mundo ocidental, agora que já passaram mais de 2 anos de guerra. Vamos até ao Médio Oriente. Esta semana um ataque israelita na zona de Rafah provocou um violento incêndio num campo de tendas de refugiados palestinianos que resultou num elevado número de mortos e feridos civis. General Arnaud Moreira, o que é que sabemos sobre este caso e que desenvolvimentos podemos esperar daqui? Bom, numa altura em que nós esperávamos que os apelos dos líderes ocidentais para que se evitasse uma ofensiva de grande escala sobre Rafah, esta acabou por ser talvez aquilo que eu diria a semana mais complexa da faixa de Gaza até ao momento. E porquê? Porque se juntaram na mesma semana um conjunto de acontecimentos em vários níveis daquilo que são os domínios de exercício do poder que vieram tornar ainda mais complexa a nossa capacidade de saber como é que isto se vai desenvolver a partir de agora. Isto começou na sexta-feira, na altura do nosso último programa, guerra, com o Tribunal Internacional de Justiça, que é um órgão das Nações Unidas, a instar Israel a não intervir em Rafah. E, portanto, colocou-se aqui, desde logo, um problema do ponto de vista legal do sistema internacional, de que há um órgão legítimo das Nações Unidas que, sobre um dos países membros das Nações Unidas, impõe, agora bem ou mal, houve quem concordasse, houve outros países que acharam que isto não fazia sentido, mas que impôs uma determinação da não condução de uma operação de natureza militar, quando essa operação, na verdade, já tinha começado, porque já Israel estava, nesta altura, já tinha tomado conta do posto de fronteiriço de Rafah e já tinha conduzido ações de bombardeamento no interior Portanto, ficou logo instalado aqui um problema no patamar do sistema da justiça internacional. Depois, como se isto não bastasse, no domingo à noite aconteceu um trágico acidente do qual morreram dezenas de palestinianos. Estou a falar do bombardeamento realizado sobre Tel al-Sultan, que é uma espécie de um campo de refugiados, um campo de tendas,
que se encontra a oeste de Rafah, portanto, entre Rafah e o mar. Ora, deste bombardeamento resultou um incêndio enorme, do qual pereceram, infelizmente, um conjunto muito grande de palestinianos. Ora, Israel também já reconheceu que houve aqui um erro. Sim. Falta perceber aqui ainda se é um erro de natureza técnica ou um erro de natureza humana, porque aquilo não era, como Israel já reconheceu, aquilo não era um alvo. Houve ali um erro qualquer, que nós não percebemos. Foi uma bomba que se soltou antes de atingir o alvo, sim. se a bomba tomou uma direção errada, se houve uma decisão tomada pelo piloto que confundiu aquilo que era o sítio que se pretendia atingir, porque havia uma missão para atingir um alvo. Terá confundido os alvos e despejou, digamos, largou a bomba naquele sítio. Isto é tremendo e é trágico, sobretudo porque também ocorre num período de grande pressão internacional sobre Israel. E, portanto, Israel viu, de repente, na mesma semana e no espaço de 2 dias, reduzida a sua janela política que tinha conquistado com dificuldade para aquilo que tinha sido a sua contenção na resposta ao Irão, viu, de repente, em 2 dias, quer uma instância internacional, quer um erro de natureza técnica, afetar a condução da sua manobra. Como é que Israel vai reagir? Bom, Israel já está no centro de Rafah, isto é, os carros de combate de Israel já estão no centro de Rafah. O que Israel está a tentar fazer neste momento é conduzir uma operação militar sem visibilidade. Há bocado falávamos na visibilidade mediática. Aqui é exatamente o contrário. Israel está a procurar conduzir a sua operação militar em Rafah sem dar muito nas vistas. E, portanto, já anunciou também que não tenciona fazer uma grande operação militar em Rafah, isto é, procurando de alguma maneira precaver-se daquilo que era a decisão do Tribunal Internacional de Justiça, mas, por outro lado, já está dentro de Rafah, que é o último reduto do Hamas, e, portanto, dificilmente Israel irá sair nesta fase de Rafah. Vamos ver o que é que nos oferece. Espero que a próxima semana não seja tão trágica como foi esta em termos de desenvolvimento na faixa de Gaza. E na nossa cortina de fumo desta semana trazemos não um, mas dois Vladimir Putin. Ouvindo os discursos que fez esta semana na visita ao Uzbequistão e o discurso que fez internamente numa reunião com dirigentes russos, notou-se aqui uma certa diferença no tom de confiança que empregou. Pois é. Que cortina é esta, general? Pois é. Até cheguei a pensar que Putin estava a utilizar outra vez aqueles seus duplos. Os duplos. Mas não parece que foram utilizados duplos. É mesmo o Putin, mas é o Putin com duas posturas que são bastante reveladoras e que têm aqui uma enorme cortina de fumo. Às vezes o que parece não é. Ele foi ao Uzbequistão. É interessante ver também porque é que ele foi ao Uzbequistão. Então, a terceira visita de Estado é ao Uzbequistão. Isto é extraordinário. Ele foi à China, como era natural. Depois também, como era natural, foi à Bielorrússia a seguir. E a terceira é o Uzbequistão. Porquê o Uzbequistão? O Uzbequistão é por onde chegam todos os bens que estão sancionados no comércio do Ocidente com a Federação Russa. É a porta de entrada dos bens que estão sancionados. E, portanto, o comércio, quando vemos aquilo que é o comércio ocidental com o Uzbequistão, notamos que há um pico enorme de comércio. Não dá ponto sem nó, não é? Não dá ponto sem nó. E, portanto, era importante ir manter esta porta aberta ao Uzbequistão. Mas, na sequência desta visita ao Uzbequistão, as declarações de Putin foram tremendas. Fez discursos inflamados e começou a ameaçar os pequenos países ocidentais. Vejam lá no que se metem com esta vossa autorização do ataque, porque vocês são países pequenos do ponto de vista geográfico e com grande concentração de população. Isto é o mesmo de dizer, eu tenho armas nucleares que são adequadas a pequenos territórios com grande concentração de população. Portanto, houve uma ameaça direta, naturalmente ligada àquela questão da invencibilidade, que é impossível vencer. Mas, entretanto, passados um dia ou dois, ele faz uma reunião interna com aquilo que são os diretores de projeto, dos grandes projetos nacionais na Federação Russa. E o tom é completamente diferente.
Enquanto no primeiro temos um tom de natureza desafiadora e o tom da assertividade e da invencibilidade, no segundo temos um puxão de orelhas tremendo a todos estes responsáveis pelos projetos. Eu fixei aqui três. Eu depois fui à agência de notícias russa TASS para confirmar que efetivamente ele disse isto. Disse Putin: espero que à volta desta mesa estejam todos conscientes do tempo histórico que a Rússia atravessa. Portanto, uma chamada de atenção. Não estejam distraídos, isto é um tempo histórico muito, muito, muito particular. Todos, mas mesmo todos, devem trabalhar como se estivessem na linha da frente. Nada de maus exemplos, portanto. Façam de conta que estão mesmo ao combate. Depois, todos devem sentir-se mobilizados para isto. E depois, aquilo que me parece que é importante e que consubstancia esta cortina de fumo, é a única forma de conseguirmos atingir os objetivos a que nos propusemos. Isto é, este discurso não tem nada a ver com o discurso da assertividade. Este é o discurso que procura mobilizar para o conjunto de dificuldades crescentes que Putin começa a ver naquilo que é a sociedade russa e na capacidade de desenvolver projetos. Porque a partir do momento em que ele entrou em economia de guerra e os recursos começam a ser desviados todos estes projetos nacionais estão a colapsar por falta de recursos. E, portanto, esta é a cortina de fumo. Para o exterior, uma enorme assertividade, mas o reconhecimento de imensos problemas nestes seus discursos para as estruturas intermédias interiores da Federação Russa. Hoje colocamos o nosso ponto de mira na fronteira entre as duas Coreias. General Arnaud Moreira, o que anda a Coreia do Norte a fazer por ali? Bom, entre 1953 houve a guerra entre as Coreias. Esta guerra terminou com um armistício, a 27 de julho de 1953, mas não com um tratado de paz, o que significa que, tecnicamente, as Coreias continuam em guerra uma com a outra. E têm sido imensas as provocações de um lado e do outro. A provocação de agora é a mais bizarra de todas aquelas está que em todo lado. Está em todo lado. Ainda não tinha sido testado isto. De repente, a Coreia do Norte começa a meter sacos de lixo agarrados a balões e a enviar estes sacos de lixo sobre a fronteira, pendurados nestes balões, sobre a Coreia do Sul. Isto ainda não tinha acontecido, uma guerra de sacos de lixo através da fronteira das Coreias. Para quê? Para responder àquilo que têm sido as provocações também dos ativistas sul-coreanos, que quando o vento sopra de sul para norte... enchem balões com panfletos contra o regime de Pyongyang também é lixo, não é? E mandam por cima da fronteira para a Coreia do Norte. E, portanto, a guerra às vezes assume estes contornos absolutamente bizarros. Agora estamos na guerra do lixo entre as Coreias. General Arnaud Moreira, muito obrigada por mais um Domínio da Foi um Guerra. prazer, Até bom para a fim de semana semana. para Boa todos. sexta. Muito obrigado.